Olá pessoal, está de volta aí com um sistema com 2 graus de liberdade. Aqui a gente pode observar aqui essa figura aqui à esquerda, que representa um prédio de 2 andares aqui, ó. Uma massa que seria aí o primeiro andar, massa 1, e a massa 2 que seria o segundo andar. A gente percebe aqui, ó, que com esses 2 graus de liberdade, essas duas coordenadas, x1 e x2, é possível descrever o movimento a ser estudado aí no problema. E o que o problema pede é exatamente analisar essa estrutura de um edifício modelado conforme ao lado. Ele dá as massas, dá as rigidezes e pede para a gente calcular as frequências naturais, ômega 1 e ômega 2, e determinar as formas modais da estrutura. A primeira coisa que a gente vai fazer é representar, né, através de um modelo dessa estrutura, né? Essa é uma estrutura fixa que tem deslocamento da massa 1 para a direita, deslocamento da massa 2, está representando aqui para a direita também. Então eu posso representar essa estrutura dessa forma, uma rigidez ligada a uma estrutura fixa e ligada à massa 1, rigidez K1, está ligada à massa 2 através de uma rigidez K2, e agora eu vou fazer o diagrama de corpo livre dessas duas partes aí do sistema, partindo aí da primeira que tem a massa 1. Na medida em que eu tenho aí um deslocamento, né, x1 da massa 1 para a direita, eu tenho a resistência da mola que está sendo tracionada, tá? E essa resistência da mola, ela vai ser menos K1 vezes a deflexão da mola, que vai ser x1, né? Vai coincidir a deflexão da mola exatamente com o deslocamento da massa 1 para a direita, é o quanto a mola vai sofrer deflexão também. Nós temos também aí a massa 2. A massa 2 também desloca x2. Então, na medida que a massa 2 deslocar para a direita, nós temos aí uma mola, K2, rigidez K2, será tracionada também. Então, a reação dela é puxando as duas massas, né? A reação da mola puxando as duas massas. A deflexão da mola de rigidez K2, ela vai ser a diferença entre o deslocamento x2 e o deslocamento x1. Tá? Então, ela vai ser x2 menos x1. É a deflexão da mola. Tá? No caso, a reação da mola na massa M2, né, ela é negativa, porque ela está para a esquerda, né, e o nosso sistema de coordenadas está para a direita, então positiva para a direita. Então, para a massa 2, ela exerce uma força menos K2, x2 menos x1. E na massa M1, ela está tracionando também, ela exerce uma força positiva, está para a direita, né? K2, x2 menos x1. Aqui a gente então pode começar a montar as nossas equações aí do sistema. Primeira equação do sistema, a gente vai começar pela massa 1 vezes aceleração 1 igual, né? Lembrando aí da segunda lei de Newton, né? Massa vezes aceleração igual a menos kx, né? Então, m1 vezes aceleração 1 é igual a menos k1 x1, K2 está positivo ali, ó, mais K2
x2 menos x1. Eu quero aí o x em evidência, né? Então vou colocar primeiro o x em evidência, depois vou passar todo mundo para a esquerda para igualar a equação a zero. Em termos de sistema vai ficar mais prático de resolver. Tá? Então tem aqui ó, M1, aceleração 1 é igual a menos K1 menos K2, deixar o menos do lado de fora ali, x1 mais K2, x2. Vou passar todo mundo para o lado de lá agora. M1, aceleração 1, mais K1 mais K2, x1 menos K2, x2, igual a zero. Passei todo mundo para a esquerda. Agora, outra coisa que nós também sabemos é que a aceleração é igual a menos ômega quadrado vezes o deslocamento. Então vamos fazer essa substituição aqui dessa aceleração aqui. M1 vezes menos ômega quadrado vezes x. Vou botar o menos aqui para fora. Ômega quadrado, não tem índice esse ômega quadrado, tá? Ainda. Tá? Vezes x1 mais K1 mais K2 vezes x1 menos K2, x2 igual a zero. Vou fazer a mesma coisa para a massa 2, né? M2 vezes a aceleração 2 igual menos K2, x2 menos x1 é igual. Tá? Vou colocar simplesmente o x1 ali em evidência e depois vou colocar ele para o outro lado, todo mundo para o outro lado também para igualar a zero. Tá? Então vai ser K2 x1 menos K2 x2. Passar todo mundo para o outro lado. M2 vezes aceleração 2 mais K2 x2 menos K2 x1 igual a zero. Vou fazer a substituição aí da aceleração pelo menos ômega quadrado vezes o deslocamento. Então, menos M2 ômega quadrado x2 mais K2 x2 menos K2 x1 igual a zero. Então, nós temos aí a equação 1 do nosso sistema e a equação 2 do nosso sistema. Vamos agora escrever essas equações na forma de matriz, né? E aqui nós temos aí as equações escritas na forma de matriz. Então, menos M1 ômega ao quadrado, mais K1 mais K2, tá? Tudo que está nessa coluna aqui, para lembrar um pouquinho da multiplicação de matrizes, né? Que já está escrito o sistema na forma de matriz, tudo que está aqui está multiplicando por x1. Tudo que está nessa coluna, multiplicando por x2. É uma forma de escrever aí aquelas duas equações do sistema na forma de matriz. Tá? Então aqui, nossa primeira linha, como se a gente tivesse aí a primeira equação. Na segunda linha, nós temos aí a segunda equação. Equação 1 e equação 2, tá? Escritas aí na forma de matriz. E agora, como que a gente resolve esse sistema? A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a determinante
desta matriz. Tá? Então, a gente calcular a determinante dessa matriz, a gente vai igualar aí essa matriz a zero. Tá? Então, a gente tem aí determinante de menos M1 ômega quadrado mais K1 mais K2 menos K2 menos K2 menos M2 ômega quadrado mais K2 igual a zero. Determinante. Vamos calcular a determinante dessa matriz. Percebam o seguinte, né? Esses dois elementos aqui da matriz, eles vão ser sempre iguais por ser uma matriz diagonal. Né? Então, se estiver dando alguma coisa diferente, é porque errou alguma coisa no meio do processo. Tá? Então, calculando essa determinante, né, lembra lá de operação com matriz, né, eu vou multiplicar essa parcela por essa, tá, e depois vou subtrair por essa outra diagonal aqui, tá, multiplicando também menos K2 vezes menos K2. Tá? Então, uma diagonal multiplicada menos a outra diagonal. Tá? E aí a gente vai obter, então, o polinômio característico de um sistema com 2 graus de liberdade. A gente vai obter aí o polinômio característico de um sistema com 2 graus de liberdade. Então, nós temos aí para esse sistema que M1, M2, ômega 4, menos M1K2, mais M2K2, mais M2K2, M1K2, mais M2K1, mais M2K2, vezes ômega ao quadrado, mais K1 vezes K2 igual a zero. E aí a gente tem para esse sistema este polinômio, e o que a gente precisa fazer agora é resolver o polinômio para ômega. Só que aqui a gente tem um polinômio do quarto grau. Né? Então a gente vai resolver esse polinômio, tá, para ômega ao quadrado. Tá? A gente vai resolver esse polinômio para ômega ao quadrado. Como se fosse, né, a forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Né? Então nós teríamos aqui, ó, o A, o B, incluindo esse sinal de menos aqui, e o C. E aqui a gente resolveria a Bhaskara, como a gente aprendeu lá no ensino médio. Tá? E aí é substituição. Né? Substituição. Se eu multiplicar aqui M1 vezes M2, né, 20 vezes 40, eu vou ter 800 ômega quarta. Se eu fizer aqui a mesma coisa, né, nesse M1K2 mais M2K1 mais M2K2, eu vou ter 160 mil. Vezes ômega ao quadrado. Não preciso dessa. E se eu fizer também aqui para K1 vezes K2, né, 1000 vezes 2000, eu vou ter o resultado aí de 2 milhões. Tudo isso aqui igual a zero. Bom, o que eu tenho que fazer agora, né, é resolver essa equação. Tá? Então eu tenho aqui que ômega ao quadrado vai ser a nossa variável aí, ó. Tá? É como se fosse x elevado ao quadrado, né? Então, ômega quarta
ômega quarta. Então eu vou resolver para ômega ao quadrado, tá? Como se isso aqui fosse o x elevado a 2, né? Uma equação de segundo grau. Então eu vou ter aí que ômega ao quadrado é igual a menos b, que é o menos 160.000, vai ser 160.000, mais ou menos, né? Vou colocar menos e mais. Vocês vão entender por quê. Dentro da raiz aqui, eu tenho B2 menos 4AC, né? Então nós vamos ter aí 1,6 vezes 10 à quinta elevado ao quadrado, menos 4 vezes 800 vezes 2 milhões. Sobre 2A. 2 vezes 800. Resolvendo aí essa raiz, né? E já tirando da raiz, eu vou ter que ômega ao quadrado é igual a 160.000 mais ou menos, menos ou mais, 138.564. Sobre 1.600. Bom, resolvendo aí, eu vou ter que ômega ao quadrado. Agora eu tenho o índice 1, né? Igual a 13,397 e ômega 2 ao quadrado, né? Estou resolvendo para o quadrado ainda, igual a 186,602. Tá? Percebam o seguinte, por que eu usei o menos em cima do mais aqui, ó? Porque quando eu fizer 160.000 menos 138.564, dividido por 1.600, eu vou obter um número menor do que quando eu fizer a soma. Então, a minha primeira frequência natural, ela é sempre menor que a minha segunda frequência natural, ômega 2. Ômega 1 sempre vai ser menor. Então, primeiro eu vou obter ômega 1. Por isso que eu estou fazendo a subtração primeiro e colocando o sinal de negativo em cima. Tá? Então, eu vou fazer a subtração primeiro. Tá? E aí eu vou obter o ômega 1. No caso aqui, o ômega 1 é elevado ao quadrado. Eu preciso fazer ainda, para obter o ômega 1, eu preciso fazer a raiz desse 13,397. Aí eu vou obter quem é essa frequência ômega 1. Tá? Então, se eu fizer aí a raiz, né? Ômega 1 é igual a raiz de 13,397, eu vou obter a frequência natural de 3,66 radiano por segundo. E fazendo o ômega 2, eu vou obter aí a raiz de 186,602, eu vou obter 13,66 radianos por segundo. Encontramos aí então as duas frequências naturais do sistema.